Eu queria aproveitar, então, eu queria resgatar a história de Capela desde o começo. Bora. Desculpa. O que aconteceu exatamente para que o degredo Acontecesse. acontecesse? E eu queria emendar, que o Guru falou também de Chico Xavier. Queria que você contasse a parte de Chico Xavier nessa história também. Que aí tem uma coisa meio polêmica aí, de guerras e tal. Queria que você explicasse. Então, primeiro, a origem do degredo, por que aconteceu, e depois Chico Xavier dentro desse contexto. A origem do degredo é o seguinte, o planeta, ele chega, todo planeta, tudo no universo, ele tem uma ordem, ele tem um planejamento. O universo não é um caos. Existe um planejamento. Então, o que acontece? O plano espiritual superior, aqueles que nós chamamos de engenheiros siderais, eles te dão um limite, um prazo limite para determinadas coisas acontecerem. De tanto tempo a tanto tempo, o ser humano precisa desenvolver uma percepção maior de espiritualidade através dos médiuns. Então, o que acontece? O plano espiritual organiza as coisas e os médiuns começam a reencarnar e se manifestar em tudo que é lugar. Ok? Isso aconteceu num prazo. Beleza. Plano espiritual lá, os engenheiros siderais, eles olham e falam, bom, o negócio foi disseminado. A gente deu a informação. Agora, a gente vai estabelecer um prazo para que essas informações que foram trazidas por esses médiums, por esses espíritos que se comprometeram com a mediunidade, que formaram escolas iniciáticas, escolas religiosas, seja lá o que for, precisa ter um prazo de tempo para que essas ideias sejam implantadas e você tenha uma comunidade grande voltada a esse comportamento. Isso aconteceu, todos esses estágios aconteceram no planeta Terra. Na parte da tecnologia, funciona do mesmo jeito. De tempos em tempos, o que acontece? O plano espiritual libera conhecimentos para que os cientistas possam desenvolver o quê? Tecnologia, uma vida melhor para as pessoas. Ok. Agora existe um outro estágio, que é a questão da moral. Existe um limite para as insanidades humanas. Se a gente olhar grosso modo e falar, poxa, mas não chegou esse limite ainda? Cara, eu acredito que nós estamos no limite. A partir desse momento, os espíritos que continuarem a insistir no mesmo comportamento são segregados da sociedade. Olha, você não sabe viver em sociedade. Você tanto não sabe quanto não pode. Porque, pega o seguinte, Oriente Médio. Quantos anos esse povo guerreia? Muito. Mais de 4.000 anos. Então o que acontece? O cara reencarna, faz a besteira, desencarna. O plano espiritual vai lá, dá um ajuste no cara, desce de novo. E repete. Dá uma melhoradinha aqui, mas repete uma coisa ali. Né? Ele melhora num ponto, mas piora no outro. Desencarna, volta. Dá mais uma preparada no cara. O cara reencarna. Continua fazendo as mesmas coisas. Então você vê um povo há 4.000 anos com o mesmo comportamento, com a mesma ideia. Então o que acontece? Não adianta mais reencarnar no planeta que já alcançou um nível tecnológico, sociológico. Não adianta mais você reencarnar esse cara. Sabe por quê? Porque ele vai pegar essa tecnologia e vai acabar com o planeta. É o que ele vai fazer. Quanto mais tecnologia você dá na mão de um espírito atrasado, mais maldade ele vai fazendo. Porque o nível de insanidade vai aumentando. Porque o que acontece? Um cara desse desencarna, ele se reúne a comunidades no astral que pensam igual a ele. E muitos até provocam a própria reencarnação. Eles chegam no nível deles mesmos provocarem a própria reencarnação. Ou seja, o cara não vai mudar. Então você pega um espírito há 4.000 anos e que você não vê nada, quase nada de mudança no cara,
que acontece? Pô, então vamos botar o cara para voltar lá ao estágio de ameba. Não. Você pega o cara, ele desenvolveu tudo isso, ele vai olhar o planeta, todas as facilidades que ele tem, você vai colocar ele num lugar onde não tem água, luz, telefone, internet, não tem nada. Falou, é aqui que você vai ficar. Imagina a cabeça de uma pessoa dessa como é que fica. Sabendo que, mas para quando é que eu vou voltar para casa? Cara, 4.000 anos fazendo besteira? Dobra isso aí. Tanto que você vai ver, os primeiros egípcios que voltaram para a capela demoraram por volta de 3 a 4.000 anos aqui na Terra. Que aí eles começaram a voltar. Tanto que, segundo as orientações do Emmanuel, os egípcios eram os que menos deviam, tinham dívidas, mas estavam numa condição que não dava mais para ficar. Tanto que para eles foi mais fácil, mas demorou mais de 3.000 anos. E aí, o que vai acontecer? Vai ter que esperar até o cara entender, compreender, e aí pode chegar num estágio que nem aqui mais pode ficar. Mas teve um grande evento em Capela que desencadeou. Sim, eu sei o que você quer saber. O que vai acontecer? As informações que nós temos hoje é que a Terra está praticamente num ponto muito parecido com o período em que esses capelinos vieram para cá. Por quê? Porque, segundo informações do próprio Chico, eles teriam cometido uma coisa que não era para ter cometido, que é um desastre nuclear. Uhum. E isso foi de proporções gigantescas, né? Aí esse pessoal teve que ser repatriado, não tem mais como ficar aqui. E isso é contestado por uma parte do movimento espírita, né? Não é unanimidade isso. Aliás, dentro do movimento espírita, ou de uma forma geral, dentro do movimento religioso, você vai encontrar grandes divergências. Não tem nada unânime. Nada. Sim. Parece disputa de quem quer ter mais acesso à verdade. Não, tem que vir comigo. Não, veio com aquele outro médium. Não, esse cara tá delirando. É disputa de ego, né? Olha, lidar com médium é difícil, tá? O médium é uma figura muito complicada. Porque como ele transita muito entre os dois planos, e o médium é um ser humano como qualquer outro, ele carrega dois pesos. O peso da sua inferioridade e o peso da ferramenta que ele tem, que é essa porta dimensional que possibilita ele, essa antena que conecta ele com qualquer lugar. Não é lá, cá, não, conecta ele com qualquer lugar. Chegou, assoprou, ele já, opa, tem alguém aqui. Dependendo do recado, se você se afinizar, você vai dar o recado, certo? Então é o que vai acontecer. E aí aconteceu essa guerra, essa explosão nuclear, e aí foi o limite para uma comunidade de espíritos, ou seja, olha, não dá mais, tira todo mundo. Porque o que acontece? Antes do desastre nuclear, já estavam vindo, já tinha no astral, lá da capela, do planeta, eles já estavam colocando uma comunidade de espíritos já preparando-os para ir embora. Mas com esse desastre, o que acontece? E segundo as informações, quem teria provocado esse desastre é justamente Chico Xavier e Bezerra de Menezes. Teria apertado o botão do apocalipse nuclear. Botão vermelho. Exatamente. Então, o que aconteceu? E é o que a gente está vivenciando hoje aqui, né? Eu falo muito, né? Eu sou professor, eu falo muito para os meus alunos, olha, presta atenção no que está evitando hoje no mundo uma guerra nuclear. O que é que está evitando? Uns falam, professor, é a ONU. Eu falo, a ONU? Esquece, filho. O Conselho de Segurança da ONU é formado pelos países que fazem guerra. O que está evitando uma catástrofe nuclear no mundo é a própria bomba nuclear. É a existência de muitas bombas na mão de vários países. Você tem, eu tenho. Se você apertar, eu aperto. E ele aperta também. Aí sim. É briga de gigante, sabe aquela, eu tenho tanto poder quanto você, é melhor a gente não brigar. Por quê? Porque o meu soco é tão forte quanto o seu. Para pensar. E estrategicamente, no mundo espiritual, o plano espiritual está se valendo dessa situação. Olha, o que está segurando a guerra nuclear é o quê? É essa pleiade de espíritos superiores
E o fato, porque assim, se fosse, você imagina se só a Coreia do Norte tivesse arma nuclear? Aí é problema. Hã? Quem tá com a bola sou eu. O jogo é do meu jeito. Como você tem a coisa muito diluída, você vê o próprio mundo espiritual arquitetando isso. Isso não aconteceu em Capela. Porque em Capela aconteceu a explosão. Porque em Capela aconteceu a explosão. Em Capela o cara foi doido e apertou o botão. E não foi um só. Mas a gente tá vivendo próximo disso, né? A gente tá na porta. É. A porta foi aberta, a gente só não passou, mas a porta tá aberta. Todo mundo tá olhando o que tá lá do outro lado. Agora você imagina a estratégia do mundo espiritual para evitar um negócio desse. E se caso a gente aqui vai fazer uma fanfic, aconteça isso na Terra, alguém aperte o botão vermelho, você acredita que a gente teria um degredo daqui para um planeta pior, igual aconteceu de Capela para cá? Já está acontecendo. Já? Já está acontecendo. Espíritos da Terra já estão indo embora. Tipo o bigodinho. O bigodinho. Não, são vários bigodinhos, não é um só. Tem o bigodinho, o bigodão, você entendeu? Tem o cabelinho, o cabelão, tem o que não tem cabelo, né? Não sou eu, tá? Não sou eu. Eu espero não ser, eu espero não ser. Então, se você olhar na história, você pega, por exemplo, Gengis Khan. Gengis Khan e Átila é o mesmo espírito, Uhum. tá? Um espírito desse, com esse cabedal de maldade, não fica mais aqui. Tchau, foi embora. A partir de 1950, eu fiz parte de um grupo mediúnico, na década de 90, eu trabalhei com uma médium extraordinária, né? Ela me ensinou muito na mediunidade, ela já desencarnou. O plano espiritual tinha um cuidado com ela, tão grande, que ela era analfabeta, praticamente analfabeta. Ela só sabia ler e mal escrevia o nome dela. O plano espiritual, que a gente trabalhava muito com os espíritos ligados à Inconfidência Mineira, porque o Armon tem uma conexão aí com a Inconfidência Mineira, né? Ele participou do evento ali. Então, quando os espíritos vinham para passar mensagem para ela sobre algumas orientações e trabalhos mediúnicos que a gente fazia, todo final de trabalho, um dos poetas da Inconfidência Mineira trazia um poema para ela. Mas como? Ele escrevia em neon e ela, através da vidência, ela ia falando e a gente ia anotando, ia gravando. Era um fenômeno de mediunidade. Os maiores médiums que eu conheci trabalharam no anonimato. Não são conhecidos. Médios impressionantes. Sabe aquele de você chegar na pessoa e não precisar abrir a sua boca e ele já começa a falar? Uhum. Isso é raro. É. Isso é raro. Eu tenho na minha memória assim, um carinho por 5 desses médiuns que eu trabalhei. Tive a honra de trabalhar, que me ajudaram também na mediunidade. Médiuns de você chegar e não precisar abrir a boca para falar nada e ele começar. Eu vivenciei nesse grupo mediúnico informações do tipo assim, você faz o trabalho hoje, o plano espiritual traz os espíritos, inclusive encarnados, que eles põem o cara para dormir, tira do corpo e traz, para receber orientação e ver se ele muda. E que uma semana depois você via a notícia que o cara deu, o espírito encarnado ali deu no trabalho mediúnico, você via aparecer na televisão. Isso é uma prova, né? É uma prova. Eu tenho isso anotado. Isso vai virar livro. Claro, só vou ter que preservar nomes. Porque isso é uma coisa que o plano espiritual sempre pediu. Mas era Você diz do médium? o nome do médium, não falo, né? Só quem esteve lá sabe. E eu não vou mencionar nomes dos personagens. Porque são personagens conhecidos. Claro. Né? Porque senão complica. Mas são histórias fantásticas. Fantásticas. Então, através da mediunidade, a gente teve contato, na década de 90, com esse grupo, de um grupo de espíritos que estavam preparados para ir embora para outro planeta. A gente achou meio estranho. Eu falei, será que isso não foi uma mistificação inconsciente? Né? Mas aí eu fiquei sabendo de um outro grupo mediúnico, naquele período, que tinha também recebido
um grupo de espíritos que estavam sendo preparados para ir embora para outro planeta. Na década de 90. Ou seja, o negócio já estava acontecendo. Para ir para um planeta superior ou inferior? Inferior. Mas esses são os daqui. Não são esses que vieram da capela e estão aqui. Esses são daqui. Daqui para baixo. Exatamente. Eram famosos? Uhum. Pessoas que a gente... Alguns estavam vinculados ao período militar no Brasil. Mas Não só no Brasil, em outros países também. os espíritos já tinham a consciência do alto degredo, é isso? Não. Muitos, quando apareciam no trabalho ali, estavam extremamente revoltados porque estavam sabendo que ia embora. Aí começavam a blasfemar, e eu sei o quê, eu não vou, mas só estavam ali recebendo o quê? Recebendo um carinho, um afago, a energia, porque o que acontece num trabalho mediúnico? O que o espírito, o espírito inferior recebe num trabalho mediúnico? A energia do médium, do grupo, a energia animal. Para dar um certo equilíbrio no cara, tentar ajudar. Mas ali no caso era só para acalmá-los, para prepará-los. Ó, não tem mais jeito, vão embora. Mas só para eu entender, eles estavam encarnados ou eles estavam naquele espaço entre vidas? Esses desencarnados. Tinham morrido, Isso. para ser bem claro para a audiência, Sim. para nós entendermos aqui. E aí é aquela coisa, morreu... Aí veio um espírito e falou, meu filho, olha a besteira que você fez aqui, agora novo, você vai né? pro chupão. De novo, né? É. Ó, o que acontece? Não é assim, pega o cara e fala, tchau, você vai embora. Não, vem cá. Senta aqui. Vamos lá. Traz o filme aí. Mostra pra ele. Tá vendo aqui? É você. Aqui na outra encarnação é você. Tá vendo aqui nessa outra encarnação? É você de novo. Tá vendo aqui nessa aqui? É você de novo. Ô, camarada. E aí? Não, dessa vez eu vou. Desculpa. Acabou. Não dá mais. Você esgotou todas as possibilidades. Você e uma comunidade foram reunidos nessa última, antes de vir nessa última, e receberam o ultimato. Ó, é a última oportunidade. Não, eu vou, pode deixar. Aí a pergunta que fica é, o plano espiritual superior não sabia que eles iam fazer caca? Sabiam. Mas você não pode negar a oportunidade. É o que eles sempre falaram. A oportunidade não pode ser negada. E aí cometeram as mesmas besteiras. E eles falavam para onde eles iam ser mandados? Falavam que iam para um planeta primitivo que estava ainda num processo muito primitivo já, mais ou menos na fase do Neolítico. Nosso aqui. Olha, ainda... Eu me lembro até, o coordenador ali do trabalho perguntava para um deles, que era de alta patente militar, falava, mas você tem consciência do lugar que você vai? Tenho. O que tem lá? Só tem cabana. Daí você vê para onde que essa figura foi. E ainda tem uma galera, tá indo, né? É que não vai tudo de uma vez, né? Os capelinos também não vieram tudo. Porque o que acontece? Esses espíritos vão, mas uma boa parte deles ficam no astral, né? Principalmente os mais inteligentes. Eles vão ficando no astral do planeta para ir se adaptando até ter a possibilidade de reencarnar. Não é assim, pegou, já reencarna. Eles ficam no astral durante um tempo para ir absorvendo a energia do planeta. E aí, só Deus sabe quanto tempo o cara vai levar para acordar, né? E aí começa esse sistema. Por isso que a gente hoje tem uma preocupação muito grande em relação a essas questões. Eu acho que isso hoje precisa estar muito forte. Você tem muita gente falando da capela hoje. Você tem muitos relatos bonitos e interessantes dessa questão do expurgo que já está acontecendo aqui na Terra. Serão os exilados da Terra. Porque, veja bem, capela tá lá. Evoluiu. Muitos já retornaram. Alguns ainda estão aqui? Sim. Mas existem muitos que estão aqui que já estão realizando excelentes trabalhos. Excelentes trabalhos. Quando vão voltar? Só vão voltar quando esgotar as possibilidades de reencarnar aqui. Ó, parou, não reencarna mais. Agora você já pode voltar, se quiser voltar. Geograficamente falando, para as pessoas, eu vi que o pessoal estava meio confuso no chat, se a gente fosse... Capela está em que sistema? Constelação do Cocheiro.
E onde fica isso? Para mim também isso já é meio complicado. Se você olhar no mapa zodiacal, você tem a constelação do Cocheiro. Sabe as Três Marias? Sim. É ali. Um pouquinho mais para cima. Então Perto das tá Três fora do Marias. sistema solar. Não, é outro sistema. Não tem nada a ver com... Não, é um sistema de 4 sóis. Você falou exatamente. É outro sóis. sistema, é outro sistema. Então, assim, cientificamente falando, nunca acharam esse planeta, ou acharam? Não. Isso é, como você Não, falou, mais não. mediúnico mesmo. Não. Isso essas informações... Ou vão achar um dia, né? Essas informações são todas mediúnicas. A gente sabe que existe o sistema, que existem 4 sóis ali, tanto que, mas vida, um planeta, ainda não tem. Não. Tanto que o que eu gosto na literatura do Exilados da Capela, do Edgar Armond, é que ele fala assim, quem não aceitar essa informação trabalha com uma ficção. Sim. Ponto. Os mais sensíveis, como ele, que veio de lá, né? Sabem. Tem essa percepção. O Chico deu uma dica muito boa em relação a isso, né? E é uma coisa que muitos de nós nos identificamos, né? Essa angústia de você olhar para um céu estrelado à noite e não saber por quê. Uma saudade que você não sabe de onde. E aquilo dói, sabe? É uma coisa que vai doendo em você. E o Chico Xavier, ele falava sobre isso mesmo ou eram terceiros que falavam sobre essa história? Ele comentava muito sobre essas questões, mas veja bem, o Chico era um cara muito prudente e ele conhecia o movimento espírita. Entendeu? Eu tenho um episódio muito curioso da vida do Chico, porque o movimento espírita é um negócio muito curioso. O André Luiz, o espírito André Luiz, ele traz muitas informações interessantes na obra dele, né? E aqui de São Paulo, um grupo de espíritas uma vez foi lá para interpelar o André Luiz. Ó, tá errado isso aqui que você escreveu. Isso não existe. Quando o grupo chegou lá, o Chico já antenado, falou, André Luiz me falou que vocês estavam aqui para falar com ele. O pessoal, de fato, eu estou dizendo isso porque eu conheci uma das pessoas que foi. De fato, a gente veio aqui porque, olha, Chico, tem isso no livro, tal, no Missionários da Luz, que não é possível, que não sei o quê, bababá, Kardec fala assim. Sabe qual foi a resposta que o André Luiz mandou dar para os caras? Chico, diz o seguinte para eles, tudo que estiver no meu livro que contradizer Kardec, pede para eles rasgarem e jogar fora. Não tem debate. Não vou entrar num esgrima ideológico, intelectual. Para quê? Então o Chico conhecia o movimento espírita. Então o que ele fazia? Para algumas pessoas em particular, ele dava algumas informações. O que acontece é o seguinte, essas pessoas hoje estão trazendo essas informações e aí o outro lado que não recebeu essa informação acaba criticando, falando, isso é coisa da cabeça do fulano, porque eu estive com o Chico e ele nunca me disse isso. Cara, eu tenho amigos que eu dou informações para uns que eu não dou para outros. E aí? Por que com o Chico seria diferente? Se ele olhou para você e viu maturidade na possibilidade de você saber, olha só que interessante. Dona Guiomar Albanese, fundadora do Centro Espírita Perseverança, já ouviram falar? É o maior centro espírita que existe no mundo, lá na Zona Leste de São Paulo. Eu estive com ela uns anos atrás, fiz uma entrevista com ela, e ela conviveu com o Edgar Armond. Mas ela dizia uma coisa assim, que ela também conheceu muito o Chico. Ela falou assim, sabe, o Chico me falava sobre a vida que existia no fundo do mar. E que um dia o ser humano iria descobrir. E aí ele contava as histórias pra gente desses seres que habitam as profundezas dos mares. Eu falei, mas dona Guiomar, e para as outras pessoas? Ele falou assim, olha, ele dizia isso só para as pessoas que ele sabia que iam conseguir assimilar essa informação. Não era para todo mundo. Eu conheci uma outra pessoa, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, Eduardo Carvalho Monteiro. Se ele estivesse vivo, seria uma pessoa excelente para vocês trazerem aqui. O nível de conhecimento dele era um negócio absurdo. Conviveu muito com o Chico. Ele contava histórias impressionantes que você só ouviu da boca dele e não de outras pessoas que conviveram com o Chico. Então, por que você vai tirar a credibilidade da pessoa que conviveu? Ela está se expondo. Tem coisas que o Geraldinho traz, que o Bacelli traz, que o pessoal fica criticando. Isso é tudo coisa da cabeça deles. Eu falo, gente, mas o que eles ganham com isso? Por que eles inventariam? Eram pessoas que conviveram ali. São experiências deles, precisam ser levadas em consideração. Porque o que ele falava para um, podia não falar para outro. Por quê? Porque ele não queria. Ele não era obrigado a falar tudo para todo mundo. Eu não falo, que dirá ele. Faz sentido.